Então vamos agora calcular o diagrama de Bode, plotar módulo e fase deste fasor, quando nós tratamos de raízes complexas. Quando nós tivermos raízes complexas, note que eu estou tratando agora de raízes complexas no denominador de h de ômega. A gente já sabe o que acontece quando este termo aparece no numerador. Então, quando nós temos raízes complexas, elas sempre vão ocorrer aos pares, onde eu tenho a raiz complexa e a sua conjugada. Então, no diagrama de Bode, para esta situação, onde a raiz é complexa, nós vamos trabalhar simultaneamente estes dois termos, esses dois fatores. Tá? O fator da variável complexa e o fator da sua variável também complexa conjugada. Isso quer dizer que nós vamos tratar o diagrama de Bode desses dois blocos simultaneamente. A ordem deles não altera, porque eu vou fazer convolução da sua entrada com essa resposta individual, obter uma saída intermediária, convolução com essa resposta desse subsistema para obter a saída. Então aqui a ordem não altera, a gente pode intercambiar. Como nós estamos tratando de variáveis complexas, nós não vamos ter amplificadores complexos para substituir, se a gente pensar em amp-ops. Então a gente acaba combinando algebricamente esses dois blocos num bloco onde eu tenho só coeficientes reais. E assim eu posso construir circuitos baseados em amp-ops com componentes existentes. Tá? A ideia aqui de componente complexo não viável para sua construção é porque ele resultaria em um amplificador inversor ou não inversor mais complexo. Então precisaria resistores complexos, algo que eu não tenho. Então, esse bloco da justaposição de dois blocos com valores complexos e conjugados é um bloco de segunda ordem. Tá? Porque isso aqui é derivado de uma EDO de segunda ordem, já que eu tenho J ômega ao quadrado e ele dá resultado a derivada segunda do sinal de saída para produzir a própria saída. Bom, vamos começar a manipulação algébrica necessária para a gente construir o diagrama de blocos. Então, para simplificar, eu vou trabalhar, em vez de PK e PK conjugado, eu vou trabalhar com A e A conjugado, só para uma questão de melhor escrita. Então, o que eu estou tratando é H de ômega, só vou reescrever todo o termo, 1 menos J ômega sobre A, 1 menos J ômega sobre A conjugado. Então, reforçando, PK é complexo, e aqui, naturalmente, A também complexo. O H de ômega nós sabemos que é complexo, então isso a gente não precisa deixar escrito. Bom, o que a gente vai fazer é simplesmente fazer a distributiva para reconstruir essa expressão da seguinte forma. Então, eu vou ter 1 que multiplica 1 menos J ômega, sobre A conjugado, mais 1 sobre o próprio A, mais J com J negativo, menos com menos, então vou ter aqui J ômega ao quadrado sobre A que multiplica A conjugado. Note que eu não coloquei negativo porque eu acabei elevando, deixando indicado o J ao quadrado. Bom, se eu tirar o mínimo aqui, eu só vou me escrever aqui, 1 menos J ômega só escrever mais próximo aqui, A mais A conjugado, o mínimo A conjugado, J ômega,
J ômega. Opa. A que multiplica A conjugado. J. Lembre-se que eu mantenho o termo J ômega sempre junto. C eleva ao quadrado, J ômega ao quadrado. Bom, sabemos alguns resultados notáveis. Quando eu pego um número e multiplico pelo seu conjugado, isso é equivalente a tirar o seu módulo ao quadrado. Quando eu somo dois números, o número e o seu conjugado, e divido por 2, o que eu obtenho é a parte real deste número. Então, diante disso, eu vou reescrever ainda mais o meu h de ômega como sendo 1 que divide 1 menos 2 vezes a parte real de A dividido por módulo de A ao quadrado, tudo isso multiplicado por J ômega, mais J ômega ao quadrado, tudo isso dividido por A ao quadrado. Então, note, essa é a função de transferência que descreve este bloco. Simplesmente aqui eu não estou dividindo pelo pk ao quadrado cada um dos termos do denominador. Eu simplesmente já tirei o mínimo, certo? Então, veja, esses módulos de a ao quadrado que estão aqui, multipliquei cada um dos seus termos por módulo a ao quadrado e multipliquei o numerador por módulo de a ao quadrado. Então, veja, aqui está uma forma representativa de outra maneira dessa função de transferência. Então, veja, como a gente viu, a gente procura estruturar a função h de ômega para que fique evidente este valor 1 e todos os demais em função de j ômega, porque a gente vai fazer preparações vai definir valores de ômega diretamente sobre esses termos que a gente viu que devem virar zero ou ficar muito grandes em relação a essa parte real. Tá certo? Este termo aqui, ele é um termo real, ele se junta a esse valor real, enquanto esse termo j ômega é o termo imaginário associado a esses coeficientes, já que a parte real é o número real, propriamente dito. Bom, vamos levantar primeiramente quem é o h de t. Não que eu precise disso para o diagrama de Bode, mas só para a gente ter isso explícito. Então, eu vou começar da seguinte forma. O meu h de ômega pode ser escrito como? Só vou replicar 1 menos j ômega sobre A, 1 menos j ômega sobre A conjugado. Reescrevendo, aplicando o produto, o que eu vou ter? A que multiplica A conjugado. E A menos j ômega, A conjugado menos j ômega. Então, basicamente, tirei o mínimo aqui, juntei aqui esses dois termos do denominador e o A conjugado, foi para o numerador. Fiz isso porque eu vou aplicar agora, antes de mais nada, se eu multiplicar esse termo por menos 1 e multiplicar esse termo por menos 1 não altera em nada a expressão. Então, fico A conjugado, J ômega menos A, J ômega menos A conjugado. Tá? Só colocar aqui, ó, menos 1, menos 1. Não alterei em nada a expressão, só para inverter a ordem. Por que eu fiz isso? Porque eu vou quebrar isso em frações parciais. J ômega mais A, mais um B, J ômega mais A conjugado. Estou fazendo todos os passos para vocês verem como a gente obtém o h de t. Tá? Por frações parciais e conhecendo a transformada inversa desse termo, a transformada inversa deste termo. Então, só vou deixar indicado o que eu quero. Eu sei que, uma vez conhecido A maiúsculo e B maiúsculo, eu vou ter A e
na. Opa, aqui coloquei um menos incorretamente. Então, vou ter A, T, U de T, mais B, E na A, conjugado T, U de T. Quando eu calculo por frações parciais, então aqui eu vou construir um sistema envolvendo coeficientes A maiúsculo, B maiúsculo, A e A conjugado. Então, coloquei aqui, por frações parciais. A maiúsculo vai ser igual a A conjugado sobre A menos A1 conjugado, e o B vai ser A que multiplica A conjugado dividido por... Opa, não é A1 ali, desculpe. A conjugado menos A. E eu vou verificar que o B é o A conjugado, em última análise. Vou substituir aqui nesse termo, do H de T. Como é que eu encontro isso? Monto o sisteminha normalmente, como vocês viram. Posteriormente a gente vai ver um jeito eficiente, tá? Mas você vai encontrar esses dois coeficientes. Ou alguma variação deles algébrica apenas. Tá? Algébrica eu digo, não com essa cara, com outra cara, mas o resultado será exatamente o mesmo. Quando eu substituo, o que eu vou... Lembrando que A e A conjugado são complexos naturalmente, então eu terei. Agora, A que multiplica A conjugado, módulo de A ao quadrado, como a gente já viu. Um número menos o seu conjugado, mais 2 que multiplica J, parte imaginária deste número. E elevado a parte real de AT, estou quebrando agora o A em parte real e parte imaginária, este A, multiplicando por T, ENA mais J, parte imaginária de A, que multiplica T. Tudo isso multiplicado naturalmente pelo degrau. Mais, agora o segundo termo, módulo de A ao quadrado, dividido por menos 2J parte imaginária de A. Então, se eu pegar o conjugado de um número menos A, vou chegar em menos 2 parte imaginária de A. E na parte real de A. Parte real de A e parte real de A conjugado é o mesmo valor. E na menos J parte imaginária de A. Já que eu estou tratando agora A conjugado, lembrando. Então, conjugado é menos a parte imaginária do número que gerou esse conjugado, U de T. Vou só rearranjar em partes comuns aos dois termos e partes diferentes dos dois termos. Então, eu vou ter módulo de A ao quadrado, que divide a parte imaginária de A. Esse 2J, esse menos 2J, eu vou passar para outro termo, que eu vou construir já na sequência. E na parte real de A, T. E agora eu vou colocar E na mais J, parte imaginária de A, T, mais, não mais, desculpe. Menos, esse menos é este menos aqui, menos J, parte imaginária de A, T. U de T, tudo isso dividido por 2J.
E, finalmente, eu observo que, por relação de Euler, este termo é o seno. Vou colocar aqui, ó. Relação de Euler. E, diante disso, o que eu obtenho é módulo de A, o nosso H de T, né? Resposta impulso, transformada inversa do H de J ômega, cujo diagrama de Bode nós vamos trabalhar aqui. Aqui só vou fazer uma mudança, tá? Não é tão significativa, mas a parte imaginária de A também pode ser escrita como módulo de A ao quadrado menos a sua parte real. Assim eu deixo tudo parte real, aqui indicado, ao quadrado, né? Sem o T. E elevado à parte real de A. Então, veja, basicamente eu decomponho o A em parte real e parte imaginária aqui nessa estrutura. Tá? Seno de parte imaginária de A, que nós vimos é módulo de A ao quadrado, menos a parte real de A também ao quadrado. Tudo isso multiplicando por T, U de T. Então, veja, o que eu observo aqui é que, sendo complexo, eu vou ter uma descrição de um sistema subamortecido, naturalmente, sem muita complexidade. Claro que os valores parecem estranhos em última análise, mas o esboço que a gente tem dessa resposta ao impulso é algo como. Vamos assumir aqui, eu vou colocar nesse gráfico que a parte real de A é menor do que zero. Nesse gráfico, para a gente ver o efeito dessa parte real, naturalmente, que é um decaimento. Então, o que eu vou ter vai ser um seno cuja amplitude vai decaindo segundo uma envoltória, aqui está um esboço, é claro, segundo uma envoltória descrita por esse termo. E essa amplitude inicial aqui é esse termo aqui. Certo? Então, veja, é uma descrição de um sistema subamortecido. Vou fazer um pouquinho melhor aqui. A gente tocar aqui. E a frequência é descrita pela parte imaginária deste valor A. Lembrando que o valor A, que era outrora PQ, é um polo que aparece, que é complexo e aparece de forma dupla com o seu conjugado de uma função de transferência com esta cara. Então, só para a gente entender o que a gente está. Então, o circuito RLC, por exemplo, pode ter esta cara. Então, reforçando, o que eu fiz até aqui não tem nada, a obtenção da resposta impulso não afeta em nada o cálculo do nosso diagrama de Bode. Começando com uma repetição do H de ômega, eu vou escrever na forma 1 sobre 1 menos 2 vezes a parte real de A, dividido pelo módulo de A ao quadrado, mais, faltou aqui, esse termo multiplicado por j ômega, mais j ômega ao quadrado, dividido por módulo de A ao quadrado. Então, estou usando esse termo porque aqui fica evidente esse valor 1, e isso vai ser importante para ômega muito menor do que o nosso valor notável, módulo de A. Por isso que aqui eu tenho todos os coeficientes em termos de módulo de A ao quadrado. Então, nossa tabela, como nós já vimos, ela é construída definindo que diferentes valores de ômega, para os quais eu vou obter uma expressão h de ômega, cujo módulo me interessa para calcular o módulo em decibéis. Então, lembrando aqui é 20 log 10 de módulo de h de ômega. E aqui a nossa fase desse número complexo. Então, tudo isso a gente já conhece. A gente só vai verificar agora para essa situação que a princípio parece mais complexa, mas
não é nada difícil de operar. Então vamos começar com ômega muito menor do que módulo de A. Então, vendo que, independente do tipo de sistema, a gente lida sempre com o módulo do valor. Note que mesmo A sendo complexo, o seu módulo é um valor que a gente consegue obter e é um valor real. Então, veja, mesmo outrora, nos exemplos anteriores, onde a gente não tinha A complexo, a gente trabalhava com o módulo de A naturalmente. Certo? Então, isso é uma forma de diagrama de Bode manter a sistemática, manter uma padronização. Então veja, quando o módulo de A quando a frequência é muito menor que o módulo de A, significa que este termo, o seu numerador, vai ser muito pequeno, veja, ainda mais ao quadrado. Então, se eu tiver 1/10 de módulo de A, eu vou ter esse termo aqui, 1/100. Esse termo, a mesma coisa, quando eu tiver ômega módulo de A, muito menor que o módulo de A, 1/10, ele vai se cancelar com esse termo, tornando o valor muito pequeno, porque eu vou ter aqui fração. Então, o que acontece? Todos esses termos, j ômega, pelo menos esse aqui diz respeito à parte imaginária. Esse aqui diz respeito a uma parcela real associada a esse 1. Ambos vão se tornar muito pequenos, de tal forma que no limite o que eu vou ter é um valor próximo de 1. Certo? Então, para a gente testar, se tiver dúvida, imagine ômega igual a 1/10, 1/100 de módulo de A. Módulo de A simplifica, eu vou ter parte real de A dividido pelo módulo de A, duas vezes J 0,1 ou 0,001, dependendo do valor que você toma como referência. Então, vou ter J, um valor muito pequenininho. Essa parcela vai ser uma parcela real, mas muito menor ainda, se somando a 1. Então, a tendência é 1. Módulo de 1 é 1. 20 log 10 de 1 é 0. Fase deste número real, 0. Real positivo. Certo? Então, veja, a primeira linha se parece muito, ou é idêntica, à primeira linha dos outros sistemas, justamente porque nós, no processo de fatoração e preparação dos termos do denominador para a manipulação de diagrama de Bode, a gente dá ênfase a ter um valor unitário aqui na parte real, mesmo sabendo que no caso aqui eu tenho uma parte real associada ao J, associada à frequência. Né? Outra, quando ômega é igual a módulo de A. Aqui eu vou fazer o trabalho algébrico primeiro, né, para depois colocarmos aqui a linha. Então, vou colocar aqui. Ó. Quando eu substituo, eu vou ter H de ômega igual a 1 dividido, então vamos fazer a substituição, 1 menos 2 parte real de A, módulo de A, dividido por módulo de A ao quadrado, que multiplica o termo J, como a gente viu, mais J módulo de A. Tudo isso ao quadrado, dividido por módulo de A ao quadrado. Então, veja, substituição como a gente fazia antes. Só que esse termo eu vou ter J ao quadrado menos 1. Então, nessa substituição, o que eu escrevo é 1 dividido por 1 menos 2 vezes a parte real de A, dividido por módulo de A, que multiplica J, e aqui eu vou ter menos 1. Então, esse resultado acaba sendo, vou escrever primeiro desta maneira, 1 dividido por menos 2, parte real de A. Aqui eu vou colocar módulo de A em vez de 1. Vou fazer melhor aqui. Então, veja, menos J passa para o numerador mais J, módulo de A. Módulo de A. Assim fica mais evidente aqui o H de ômega nessa substância. Então, vou colocar aqui, ó, H
de módulo de A. Só para deixar bem claro esta troca aqui. Então veja, nessa situação eu tenho um número, eu tenho um valor dependente de A. Então vamos analisar tudo isso. Então, como a gente viu, na substituição eu tenho J módulo de A dividido por 2 vezes a parte real de A. Lembrando que o módulo de A é um valor positivo e a parte real de A pode ser positiva ou negativa. Né? Módulo disso, módulo de A, dividido por 2, parte real de A. 20 log 10 dessa expressão continua sendo 20 log 10 de módulo de A sobre 2 módulo da parte real de A. Qualquer que seja esse valor, certo? Dependendo do A, eu tenho uma miríade de valores. Né? Depois a gente discute um pouco mais qual é o tipo de valor que a gente tem. Tudo vai depender de quem é o valor de A e quão grande é a parte real dentro desse valor de A, para justamente ter uma variação desse termo aqui, de acordo com esse tipo de variação. A fase é bastante simples, só que ela é dependente do valor real de A. Então, veja, se a parte real de A é positiva, então eu vou ter J positivo, então vou ter mais π sobre 2, se a parte real de A for maior do que zero. E vou ter menos π sobre 2, se a parte real de A for menor do que zero. Então veja que eu tenho dependência de quem é a parte real de A, que é o elemento que controla justamente uma série de questões, que vão desde a magnitude em dB até a parte real, até a fase desse número. Bom, continuando, agora resta-nos saber quando eu tenho a situação de ômega muito maior do que módulo de A. Então veja, aqui é relativamente simples e eu vou utilizar uma abordagem baseada aqui nessa expressão do H de ômega. Então vou escrever aqui o H de ômega para a gente entender. Nessa situação, o H de ômega vai tender ao quê? Note, eu vou utilizar aqui a definição original. Tá? Deixa eu subir aqui. Esta definição aqui que eu estou colocando. Então, vou só reescrevê-la. Então, antes da aproximação, só para a gente ter a referência. Então, eu tenho 1 sobre 1 menos J ômega A. 1 menos J ômega A conjugado. Então, veja, quando este ômega é muito grande e este ômega é muito grande, esse termo J, que tem uma parcial, absorve esta unidade. Então, vou colocar aqui aproximadamente 1 sobre menos J ômega sobre A menos J ômega sobre A conjugado. E isto é igual, veja, menos com menos cancela, J com J negativo. Então, eu vou ter 1 sobre menos ômega sobre módulo de A ao quadrado. Certo? Então, veja, diretamente eu tenho um número negativo, sabendo que a frequência aqui vai ser sempre positiva. Então, vamos escrever a tabela para essa linha aqui. Então, lembrando, primeira coisa, eu vou ter H de ômega aproximadamente a 1 sobre... Podemos colocar até de maneira diferente aqui, para facilitar. Então, eu vou ter módulo de A ao quadrado negativo dividido por ômega. Módulo disso, módulo de A ao quadrado dividido por ômega em módulo. Certo? Então, veja, quando este ômega aumenta muito, significa o quê? Eu vou tender a um valor próximo de zero. Tá?
ou um valor que vai ficando cada vez menor. Significa que o que eu vou ter em magnitude é menos infinito. Só que resta saber com que velocidade eu vou para menos infinito. Antes de verificar a velocidade, vamos verificar a fase. Veja, número negativo, já que a frequência é positiva e já que módulo de A ao quadrado é um valor positivo, pode ser mais ou menos π. E esse sinal eu vou utilizar, lembrando da continuidade. Se eu tiver mais π sobre 2 em ômega igual a módulo de A, eu vou ter mais π. Se eu tiver parte real de A negativa, menos π sobre 2, eu vou usar menos π sobre 2. Então, eu vou utilizar aqui, ó, segue o mesmo sinal. Então, o que for definido aqui, eu vou utilizar aqui por uma questão de continuidade. Por quê? Segundo esta linha, número real negativo pode ser tanto mais ou menos π. Lembrando da questão do círculo, mais ou menos π. Tá? Bom, resta saber a velocidade. Então, vejam, vou colocar aqui um asterisco, só para complementar. Como que eu sei a velocidade? Vou chutar alguns valores muito maiores. Vamos imaginar ômega igual a 10 módulo de A. Nessa situação, o que eu vou ter? 20 log 10 de módulo de A ao quadrado dividido por... aqui faltou uma coisa aqui, que agora eu notei. Aqui é ao quadrado, aqui ao quadrado, porque aqui é ao quadrado. Tá certo? Isso não afeta magnitude e fase. Eu vou com a mesma velocidade, porque eu estou tornando o número do denominador muito grande perante o numerador. Isso vai ficar evidente aqui no nosso exemplo. Então, o que eu vou ter? 100 módulo de A ao quadrado. Por substituição, né? Ômega ao quadrado, 100 módulo de A ao quadrado. Simplifico. O que eu vou obter é menos 40. Fazer um segundo, quando ômega igual a 100. Veja que eu estou usando a mesma sequência de décadas de frequência em relação a uma referência. 20 log 10 de módulo de A ao quadrado dividido por 100 módulo de A ao quadrado. Opa, aqui não é 100, né? Ou 100 ao quadrado, né? Mais um zero, 10.000. Né? Então, veja, nessa situação, menos 80. Tá certo? Então, veja, o que eu observo é que esse decaimento até menos infinito ocorre a uma velocidade de menos 40 dB por década. Essa tabela, apesar deste termo, eu vou sublinhar o que é comum. Se eu observar esta linha, essa linha, e esse termo, e comparar com os resultados de um sistema equivalente, onde PK é um real, e eu não estou trabalhando com esse segundo termo, esses termos que eu achurei em amarelo, se você perceber em comparação com os sistemas anteriores, os resultados nos parecem ser o dobro. A primeira linha é idêntica em todos os casos, mas esta fase e esse decaimento me parece ser o dobro daquela situação. Assim que eu fizer o gráfico do diagrama de Bode, eu vou mostrar um jeito da gente vislumbrar a relação entre o sistema de primeira ordem e este de segunda ordem com os polos
complexos e aparecendo aos pares. Polo e seu conjugado. Então vamos agora trazer nossa grade de plotagem do diagrama de bloco. Vou posicioná-la aqui. E a gente vai transcrever a tabela nessa grade. Lembrando que eu tenho aqui a abscissa frequência. Vou colocar aqui a magnitude em dB e, naturalmente, a fase em radianos, tá? Frequência radianos por segundo. Vamos observar aqui algumas coisas. Eu preciso definir se a parte real de A é positiva ou negativa. Então, eu vou colocar aqui, só para a gente ter claro, assumindo que a parte real de A é negativa. Tá certo? Vamos assumir também que a mantissa do módulo de A, lembrando que A é complexo, mas A em módulo é um valor real. Vamos dizer que a mantissa é 5. O valor é arbitrário, já que eu não tenho o módulo de A definido. Então, quando eu defino esse 5, então, 1, 2, 3, 4, 5, essa quinta barra vai ser o meu módulo de A. Já marco uma década acima e uma década abaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho uma década acima. 1, 2, 3, 4, 5. Uma década abaixo. Um décimo de módulo de A. Tenho que definir onde é que está o meu zero e a graduação aqui entre os valores. Então, veja, já que eu defini a parte real negativa, vamos começar primeiro com a magnitude. A magnitude não depende disso, certo? Então, eu vou ter 0 e vou cair com 40 dB por década. Claro que no ponto eu tenho um valor, mas esse valor a gente vai ver que a gente vai ignorar, apesar dele ter grande variação nesse ponto. Depois a gente vê o gráfico real para a gente ter a constatação disso. Mas como eu não defini, então sabendo que eu vou cair 20 dB por década, vou dizer que, por exemplo, este aqui é o meu zero. Vou dizer que este aqui é o meu 20 negativo. Naturalmente, menos 40. E assim por diante. A fase, como eu defini negativo para a parte real de A, então veja, sendo negativo eu vou ter menos π sobre 2 e por consequência eu vou usar menos π por uma questão de continuidade. Então vamos dizer que aqui eu tenho 0 radianos, aqui eu tenho menos π sobre 2 e naturalmente aqui menos π. Então, feita essa marcação preliminar para termos referências, vamos plotar os gráficos. Então, veja, magnitude muito menor. Então, eu vou ter muito menor, termina aqui. Termina nesse ponto. Antes disso, primeiro marcar aqui com a caneta os pontos. Então, veja, muito menor termina aqui. Muito maior, eu começo com 40 dB por década, negativo, nesse ponto. E naturalmente, se eu continuar, eu vou sair fora do papel. Mas lembrando, como eu vou fazer continuidade, eu vou partir desse ponto central aqui para traçar a reta contínua, que vai naturalmente chegar em 80 dB negativo para a quinta barra associada ao exponencial desta década. Certo? Então veja, a gente usa os mesmos princípios. Claro que eu tenho um erro e eu não sei o valor da magnitude em dB nesse ponto. Mas, à medida que eu me afastar dessa região central em torno de módulo de A,
eu vou ter o comportamento assintótico descrito então. Agora eu vou colocar aqui a minha curva. Então, desse ponto para trás, vou colocar aqui a reta com essa espessura. E, partindo desse ponto, e regredindo, ou melhor, partindo desse ponto, passando por esse termo e prolongando-se. Estou fazendo prolongado para vocês verem justamente que eu vou atingir, se eu propagar aqui, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta barra. E se eu tivesse uma reta aqui, seria exatamente menos 80 dB. Então veja, o comportamento, e agora só vou fazer o prolongamento aqui, unindo as duas assíntotas, tanto a do muito maior quanto a do muito menor. Lembrando, eu tenho um erro nesta região associado àquela relação entre módulo de A e parcial de A. A gente pode até fazer algumas especulações rápidas sobre o resultado. Lembrando, se a parte real for muito grande e ela se tornar muito próximo do meu módulo de A, eu simplesmente vou ter módulo de A, aproximadamente módulo de A, 20 log 10 de 1 sobre 2. E 20 log 10 de 1 sobre 2 é o nosso menos 3 dB. Então veja, tudo vai depender da relação entre módulo de A e a parte real de A. A gente já pode especular rapidamente alguns valores. Fase. Então vamos fazer novamente a nossa marcação para a gente ter a referência. Muito menor, eu vou ter fase 0. Por que fase 0? Se eu observar, primeira linha da tabela, fase 0. Para a frequência igual a módulo de A, considerando a parte real negativa, eu vou ter menos π sobre 2, como a gente viu, associado à quinta barra. 1, 2, 3, 4, 5. Muito maior, eu vou ter uma fase 1, 2, 3, 4, 5, começando nesta frequência, igual a menos π. Então veja, se eu agora, novamente, traçar as assíntotas de muito menor e muito maior, eu terei esse comportamento assintótico. De maneira intermediária, eu conecto para ter um esboço assintótico do nosso resultado diagrama de Bode. Então vejam, esse resultado é muito parecido com o resultado anterior. Tá? Lembrando que neste caso aqui eu tenho, vou escrever aqui, ó, essa queda é menos 40 dB por década. Independente da parte real de A ser positiva ou negativa. Se a parte real de A fosse maior do que zero, eu teria a fase refletida. Tá certo? E o meu maior erro na magnitude vai estar aqui, nessa região. Vou colocar aqui, ó, região de maior erro. Erro de quê? Erro entre esta curva de assíntotas e a curva real. A gente vai ver que essa curva pode assumir até situações desse tipo ou desse tipo. Mas à medida que eu me afasto dela, que eu começo a chegar em 0,1 módulo de A ou em 10 módulo de A em diante, o erro é menor, o erro decai e eu me aproximo exatamente dessa curva azul. Isso é fácil de ver substituindo valores exatos, como a gente fez nesta situação, só que para 0,1 módulo de A, e a gente verifica os erros naturalmente, sem dificuldade. Por quê? Porque diagrama de Bode é chutar valores para ômega
e obter o fasor em magnitude dB e fase em radianos. Tá? Mesma coisa aqui. Aqui eu vou ter o maior erro centrado também nessa região e a gente vai perceber que ou eu vou ter uma situação desse tipo, parecida com o que a gente viu anteriormente, ou, de acordo com a magnitude do módulo de A, eu posso ter situações até este tipo de erro. Tá? À medida que eu me afasto dessa região central, dependendo de parte real, parte imaginária, nessa região aqui, a parte imaginária, eu vou colocar aqui, ó, imaginário de A é o predominante. Como é que eu sei isso? A gente vai plotar, eu vou mostrar para vocês os gráficos associados a essas diferenças para diferentes valores de parte real de A, que é o que vai afetar significativamente isso. E essa situação, parte real de A, predominante. Ou muitas vezes chamada dominante. Preciso saber dessas definições que eu estou passando em vermelho? Não. Preciso simplesmente saber plotar as assíntotas que descreve o diagrama de Bode. Diante desse resultado, a gente pode ter a seguinte consideração. Ao invés de trabalhar desta maneira, como a gente fez, trabalhar sobre esse termo, eu posso, por observação, verificar o seguinte. Então, vou copiar esse termo aqui para a gente fazer que eu chamo um resumão, que é uma observação bem direta do que está acontecendo efetivamente. Vou colocar aqui embaixo. Então veja, se eu fizer diagrama de Bode, seguir aquela tabela, aquele procedimento que eu coloquei, ali em cima eu obtenho as curvas que a gente acabou de desenhar. Só que esta expressão tem o mesmo diagrama de Bode de. Eu vou escrever isso assim, ó, igual Bode. Não é a mesma função, mas o diagrama de Bode, as assíntotas são as mesmas. Se eu escrever da seguinte forma: 1 menos j ômega, módulo de A. Vou até mudar um pouquinho aqui. Eu vou colocar assim, depois eu coloco uma explicação extra. 1 menos j ômega sobre módulo de A. Se a parte real de A for positiva. Ou 1 dividido 1 mais j ômega sobre módulo de A. Então, veja, o A continua complexo. Aqui eu estou substituindo pelo módulo de A e módulo de A. Então, eu estou repetindo o termo. 1 mais j ômega módulo de A. E quando eu ploto esses dois subsistemas, usando o procedimento que a gente fez num vídeo anterior, eu vou ter duas curvas de 20 dB por década sobrepostas. Então, vou fazer aqui um esboço. Que somadas geram uma única de 40 dB por década. Então, em preto aqui, ó, 20 dB por década. E em vermelho, 40 dB por década de decaimento, o negativo, claro. Né? A fase, dependendo do valor... Opa, aqui colocar a explicação, né? Senão fica ruim. Se a parte real de A for
negativa. Tá certo? A fase ocorre a mesma coisa. Então, eu vou ter duas indo até π sobre 2 negativo, para o segundo caso. Então, vou colocar aqui, ó, parte real de A sendo negativo. E, naturalmente, quando eu somo essas duas curvas, eu tenho um comportamento do dobro, naturalmente. Menos π. Certo? Então, veja, tudo isso para quê? Para a gente verificar que, como sugestão, na hora de resolver os exercícios, tá certo? Façam a conversão. Por quê? Porque você usa um único arcabouço que você viu anteriormente, seja com esses termos no numerador, no denominador como estão aqui, ou no numerador, a ideia é a mesma. Então veja, eu faço uma conversão desse sistema, um pouquinho mais trabalhoso, mas se vocês quiserem pode utilizar isso, sabendo que o A naturalmente é complexo, eu só faço isso para A complexo. Eu vou plotar dois subsistemas com o módulo de A que é real, tá? Ou seja, polos, entre aspas, reais. Lembrando e reforçando, eu tenho o mesmo diagrama de Bode porque eu estou lidando com assíntotas, tá certo? Esse comportamento em vermelho que eu descrevi aqui para o valor real da curva módulo de H, da curva H de ômega em módulo em fase, só ocorre nesta equação. Ela não ocorre nesta aproximação. Essa aproximação só é válida, reforço aqui, ó, mesmo diagrama de Bode, não é a mesma função. Para os efeitos que a gente está procurando trabalhar aqui, a gente tem aqui essa observação. Vou colocar aqui só para vocês terem, naturalmente, parte real de A, positivo. Então, vou partir de 0 e vou subir até menos π sobre mais π sobre 2. Duas curvas. Duas curvas por quê? Uma curva deste primeiro termo, outra curva desse segundo termo. Quando somadas, por que somadas? Porque eu vou aplicar 20 log 10 desse produto, desse primeiro termo com esse segundo termo. 20 log 10 desses dois termos é a soma das suas curvas. Então, eu vou ter como resultante algo assim. Aqui mais π. Esta curva aqui que eu coloquei aqui, independente de R. Independe da parte real de A. Então, veja, esse exercício é um pouco mais longo. Por quê? Porque eu mostrei passo a passo todas as estratégias que a gente tem na hora de lidar com... Vou subir aqui em cima. Quando eu lido com esse tipo de sistema, que é um sistema de segunda ordem, porque eu estou lidando com polos complexos, e polos complexos sempre vão aparecer aos pares, o polo e o seu conjugado, eu tenho que trabalhar o diagrama de Bode como um todo dessa estrutura, porque senão eu vou ter um número complexo aqui que vai me causar dificuldades com a absorção ou não desse termo unitário. Quando eu multiplico e reconstruo como um termo de segunda ordem, mesmo tendo esse elemento aqui um valor real, quando o ômega cresce muito, a gente tem justamente a aproximação como a gente verificou aqui embaixo. Eu tenho esse termo se prevalecendo ao final do resultado, como a gente já viu. Justamente porque a gente calcula 20 log 10 e calcula a fase. Então, essa junção está intimamente relacionada com o fato de que ou eu vou ter ou eu vou ter uma parcela complexa, ou vou ter um número, como a gente viu, negativo. Então, aqui o que a gente tem um pouco mais de dificuldade na hora de trabalhar. Mas eu recomendo que, para evitar todos esses percalços, a gente simplesmente faça a conversão e plote sistemas mais simples, que estão apenas aparecendo de maneira dobrada. Tá certo? Então, revejam aqui, tem vários passos. Tá? O outro passo que demorou um pouco aqui nessa demonstração foi justamente mostrar quem é o HDT, que vocês viram não afeta em nada, mas só também para mostrar.
A parte imaginária afeta a frequência de oscilação, enquanto que a parte real afeta a taxa de decaimento desta oscilação.